Olá, bem-vindos a mais um vídeo DigiSat. Nesse vídeo vamos mostrar para vocês todos os recursos do sistema DigiSat Administrador. O sistema DigiSat Administrador é o sistema top de linha da DigiSat. É o sistema que contém mais recursos da DigiSat. O sistema administrador pode ser adquirido em duas versões, versão comércio e versão indústria. E o sistema administrador DigiSat também é o sistema que vai ter a função de matriz e filial. Na tela principal do sistema administrador, o usuário pode selecionar quantos módulos ele desejar para que tenha acesso mais rápido a esses módulos, não ficando limitado a um determinado número de módulos. É possível também fazer uma localização rápida desses módulos através desse botão ou pressionando contra o espaço e digitar o nome do módulo para que o sistema possa então localizar esse módulo, dando Enter. O sistema vai carregar esse módulo de uma maneira mais rápida. O sistema administrador, quando estiver sendo operado com o módulo de indústria, possui o menu indústria, e quando ele estiver trabalhando com matriz e filial, na parte superior é possível então trocar a empresa que a gente vai fazer o login. Claro que o usuário para isso precisa estar com permissão para isso. Na tela principal, além dos comandos que a gente acabou de mostrar, nós também temos os menus laterais. Cadastros, entradas, saídas, financeiro, indústria, quando for o sistema administrador indústria, e auxiliares. Então na parte de cadastro, temos o cadastro de pessoas, onde aqui a gente vai cadastrar todas as pessoas que têm alguma relação com a empresa, como cliente, fornecedor, transportadora, administradora de cartão de crédito, vendedor, técnico, farmacêutico, paciente, prescritor, quando o sistema estiver habilitado para farmácia, colaboradores, quando o sistema estiver habilitado para indústria. Então, tudo é cadastrado aqui dentro do cadastro de pessoa. Dentro da listagem, podemos então editar, consultar crédito para a pessoa que o sistema está posicionado. Podemos também ver outras informações dessas pessoas, onde tem toda a parte financeira, contas a receber, contas a pagar dessa pessoa, movimentação, produtos, contratos que essa pessoa tem com a empresa, agendamentos feitos para essa pessoa. Essas outras informações vai variar de acordo com a classificação da pessoa. Se for um cliente, são dados de cliente. Se a pessoa que a gente está localizando for um vendedor, por exemplo, tem dados como saída do vendedor, produtos que o vendedor movimentou, comissão do vendedor, a mesma coisa acontecendo com técnicos. Se localizarmos um técnico, vamos ter outras informações, como saídas movimentadas por esse técnico, serviços prestados por esse técnico e comissões que a gente tem que pagar para esse técnico. Além disso, também nós temos a opção de anonimizar um cadastro para atender a lei da Lei de Proteção de Dados, a LGPD, né? Isso é uma obrigação. Então, quando for pessoa física, a gente pode anonimizar os seus dados, fazendo com que os dados cadastrais desapareçam. E também podemos imprimir a ficha cadastral. Na parte de baixo temos acesso aos módulos, ao relatório do módulo de pessoa, né? Isso é um botão exclusivo do sistema administrador. Podemos também fazer uma consulta pelo CNPJ, então podemos cadastrar uma pessoa pelo número do CNPJ. E quando estamos adicionando uma pessoa, aí a gente pode determinar se ela é física, jurídica, estrangeira. Se for uma pessoa física, tem vários tipos de cadastro que essa pessoa pode ser. A mesma coisa com a pessoa jurídica e também uma pessoa estrangeira. De acordo com o tipo de cadastro que a gente vai selecionando, o sistema apresenta alguns recursos, como por exemplo, o cadastro de cliente, pode determinar o limite de crédito, podemos determinar para utilizar o cashback para esse cliente, qual o vendedor que atende esse cliente, tabela de preço vinculada a esse cliente, inclusive selecionar até a forma de pagamento que esse cliente pretende pagar as suas contas. Quando for, por exemplo, um técnico ou um vendedor, aí podemos determinar, por exemplo, como que vai ser pago a comissão, qual que é a base de cálculo da comissão, o percentual de comissão que vai ser pago para esse vendedor ou para esse técnico. E quando o sistema estiver habilitado para a indústria, podemos então ter o cadastro de colaboradores. Aí podemos colocar a data de admissão desse colaborador,
salário desse colaborador e indicar se esse colaborador é um colaborador diretamente da produção ou do administrativo, para que o sistema faça os cálculos do custo direto da mão de obra ou do custo indireto da mão de obra. Também, quando for uma pessoa jurídica, podemos cadastrar essa pessoa como um convênio, onde podemos indicar um percentual de convênio e depois pode ser aplicado esse percentual de desconto referente a esse convênio ao finalizar uma venda no PDV ou também ao iniciar uma venda no módulo de nota fiscal eletrônica. Pessoa jurídica também permite que ela seja cadastrada como uma administradora de cartão, e aí o sistema permite que a gente cadastre as redes que essa operadora opera. E com isso, a cada rede podemos indicar, por exemplo, as taxas para a operação de débito, crédito e crédito parcelado, independente se a operação for realizada no TEF ou no POS. Para isso, basta determinar uma taxa, a quantidade de dias para recebimento e o sistema vai respeitar a operação de débito, lançando no contas a receber o valor da venda, já diluído da taxa informada aqui, e também lá para os dias que vai ser feito o pagamento ou o recebimento, né, dessa parcela. A mesma coisa acontecendo para o crédito à vista, onde a gente vai poder determinar para ele qual que é a taxa que a administradora cobra e também qual que é o dias para recebimento. E o crédito parcelado, a gente também pode colocar a taxa, dias para recebimento e a quantidade máxima de parcelas, parcelamento de 2 vezes até 15 vezes. E o sistema vai respeitar essas informações. Para a pessoa tanto física, jurídica como estrangeira, também é possível, caso ela tenha, cadastrar os veículos que essa pessoa possui. Com isso, esse veículo pode ser utilizado em vários módulos do sistema, como CTE, MDFE, também pode ser utilizado no posto de combustível e também nas movimentações de entrada e saída. Continuando na parte de cadastro, podemos também determinar um dia de acerto para essa pessoa. E quando estamos sobre um cadastro, ao editar esse cadastro, a gente pode ver os valor em cashback que esse cliente possui, podendo ser utilizado esse cashback em desconto nas próximas compras que esse cliente fizer na empresa, e também os créditos que esse cliente possui e referente à devolução de mercadoria. Esses créditos não vão ser aplicados como desconto, mas sim numa espécie específica chamado crédito loja na finalização da venda. Então ele pode ter 2 opções de crédito: o cashback, que é feito a cada venda, né, para os determinados produtos que poderão ser utilizados em desconto, e o crédito que ele tem quando ele devolve uma mercadoria, que também pode ser utilizado como forma de pagamento numa próxima compra que ele vier fazer na empresa. Na parte de cadastro, a gente também tem o cadastro de produtos e serviços, onde aqui a gente vai cadastrar todos os produtos e serviços que a empresa tem. Também um atalho para o relatório específico do módulo de produtos e serviços. Podemos também fazer uma consulta, cadastrar um produto através do seu código de barras, onde ele vai bater numa API da DigiSat e vai retornar então, através do código de barras, o nome do produto, o NCM e também a foto desse produto, caso essa foto tenha cadastrado na API da DigiSat. Por aqui também é possível atualizar os preços, dando um acréscimo ou um desconto, então fazer um reajuste de preço, podendo inclusive aplicar filtros para qual dos produtos que a gente vai, ou qual grupo, qual tributação, qual marca que a gente vai aplicar essa alteração de preço no produto. Na parte de listagem, podemos então duplicar esse produto, aproveitando os seus dados, verificar outras informações desse produto ou desse serviço, de acordo com como a gente está posicionado, onde ele mostra parte de rotatividade, preços, as pessoas que movimentaram esse serviço, as movimentações feitas nesse produto ou serviço, as vendas mensais desse produto ou serviço, os vendedores ou técnicos que movimentaram esse serviço, os estoques, quando o sistema está trabalhando com matriz e filial, para ver os estoques, a quantidade em estoques físicos, quando o sistema estiver trabalhando com indústria. E se for um produto produzido, por exemplo, a gente pode ver inclusive toda a parte de rastreabilidade desse produto aqui nas outras informações. Então tem toda a parte de rastreabilidade, caso esse produto tenha
alguma matéria-prima controlada por número de série, aqui vai ter uma guia de rastreabilidade. O sistema também possui, quando for indústria, a possibilidade da impressão da ficha técnica desse item. E qualquer item que a gente selecionar, a gente vai poder também ver e gerenciar o ICMS retido por substituição tributária. Então é possível por aqui verificar o seu saldo de ICMS retido, esse saldo vem diretamente da nota de compra, ou também é possível informar por aqui caso for necessário. O sistema administrador possui, no momento do cadastramento de um produto ou serviço, podemos definir o tipo do item que a gente está cadastrando, como por exemplo um produto GLP, ou um serviço, ou um produto derivado de petróleo, um produto medicamento, um produto combustível, um produto composição, onde de vários itens vão ser fabricado esse produto, um produto de composição, onde desse item vai ser derivado vários outros produtos, e claro, quando for indústria, então o produto produzido. Conforme o tipo que a gente vai colocando aqui, o sistema vai abrindo novas guias indicando a necessidade de cadastramento para esse item aqui. É possível também, quando for um produto produzido, verificar toda a parte de ficha técnica desse item, de acordo com a necessidade do cliente e de como é composto esse produto aqui também. O sistema também possui controle, quando estamos cadastrando um item, o controle de estoque desse item pode ser por grade, por serial ou por lote, sendo que o por lote é possível dentro do lote identificar se ele vai ser por grade ou por número de série. Então é possível fazer isso e isso reflete também na parte produtiva do sistema. O sistema administrador também possui, dentro do seu cadastro, a possibilidade de indicarmos um percentual para cashback desse item. Então, o valor desse item sobre o valor de venda desse item, vamos dar 5% desse valor em cashback para o cliente, para posteriormente ser utilizado nas formas de desconto nas próximas compras. E também dias para o primeiro contato pós-venda. Então, toda vez que esse produto entrar numa venda, o sistema já agenda, a partir da data da venda, tantos dias para que o setor de pós-venda entre em contato com o cliente que adquiriu esse produto também. Outra opção exclusiva do sistema administrador, além do dias para contato, do pós-venda, é a opção de condição especial, onde esse item pode entrar numa condição especial, que envolve preço e quantidade. Então nós temos 3 opções aqui de condição especial para esse item nas vendas. Então essa condição especial e dias para primeiro contato é exclusivo do sistema administrador da DigiSat. Também por aqui, claro, podemos verificar, então exibir o estoque, que é a mesma coisa que as outras informações. Então temos aqui os estoques. Essa função é muito útil quando a gente trabalha com o sistema administrador no regime de matriz e filial. Na parte de cadastro ainda, a gente tem um anúncio para o Mercado Livre, onde a gente vai poder, pelo próprio sistema, cadastrar anúncios dentro do Mercado Livre, como dados do produto, categoria, garantia, imagens desse produto. E por aqui a gente pode enviar o anúncio para o Mercado Livre, parar o anúncio, fechar o anúncio, visualizar o anúncio no Mercado Livre e sincronizar como troca de preço por aqui, ou também poder enviar por aqui para alterar o preço. Por aqui também é possível localizar o ID desse anúncio no Mercado Livre e trazer o anúncio para dentro do sistema da DigiSat. Então isso é parte de anúncios do Mercado Livre. O sistema também possui uma consulta tributária com a Imendes, onde a gente vai poder consultar as tributações dos itens que estão cadastrados dentro do sistema e com isso fazer a verificação se a tributação que foi cadastrada do item está correta, a tributação tanto federal quanto a estadual, e se for necessário ele fará o ajuste e também o cadastramento dessa tributação. Outro serviço de consulta tributária que a gente tem é com a Parametriza, que também a gente pode por aqui fazer então toda a parte de consulta tributária desse item, inclusive podendo fazer o cadastramento da tributação tanto estadual quanto federal e ajustar o item de acordo com a necessidade do que retornou essa consulta tributária a DV Integra, Parametriza, ou também
a consulta tributária emendas de acordo com cada uma que o cliente pode assinar. Ele possui um módulo de gestão de relacionamentos. Essa gestão de relacionamentos é possível então fazer toda a gestão de pós-venda. Então essa gestão de pós-venda, lá no item, como vimos anteriormente, a gente coloca o dia para primeiro contato após a venda. Então aqui a gente tem todos os agendamentos que o sistema faz de forma automática. Claro, ele coloca aqui também as cores para verificar o dia que tem esse contato, se está tudo ok, né? Se o contato está atrasado ou não, mas é possível por aqui também acessar o módulo de relatórios de pós-venda, de agendamentos, editar esse contato e aí colocar informações do que o cliente conversou, do que foi repassado para o cliente. Também por aqui é possível adicionar um novo agendamento para que ele tenha um novo contato. Qualquer tipo de contato referente a uma ordem de serviço, a um pedido, a um orçamento, também pode ser agendado de forma manual. Por aqui também é possível já deixar cadastrado um modelo de e-mail para pós-venda e depois enviar e-mail para os clientes. Aí é possível fazer inclusive filtro do período que a gente quer enviar o e-mail e a pessoa também que a gente quer enviar o e-mail. Também é possível enviar e-mail de mala direta, onde a gente tem a opção de já deixar modelos, por exemplo, para aniversariante e modelo de e-mail cadastrado para tipo de cadastro. Então a gente, se for para aniversariante, qual que é o mês dos aniversariantes e o sistema já vai mandar um e-mail de acordo com o modelo que vocês determinaram para aniversariante. A mesma coisa para o tipo de cadastro. Eu posso ter um modelo de e-mail para os meus clientes, para os meus fornecedores, e aí o sistema pode enviar um e-mail em massa para esses clientes ou fornecedores de acordo com o tipo de cadastro que a gente selecionou aqui. Ele também tem um gráfico dos top 10 dos produtos aqui mais vendidos em quantidade, então são as quantidades mais vendidas, e também o top 10 dos clientes que compraram em valor, tudo isso determinado por período. O gráfico de clientes possui os 5 clientes com valores em atraso, com maiores valores em atraso, e também um gráfico por gênero, quantos clientes que a gente tem por gênero dentro da nossa base de dados. Também tem uma opção aqui, que é os clientes que deixaram de comprar nos últimos aqui 90 dias, mas o período vocês podem determinar para ele. E aqui também ele dá uma informação dos cashback que cada um dos clientes tem disponíveis para fazer a compra e depois utilizar esse cashback em desconto. E claro, essas informações que vocês estão vendo aqui são informações gerais, mas a gente pode selecionar um determinado cliente para a gente analisar um determinado período que a gente deseja nesse cliente aqui. Então o sistema vai trazer dentro desse período informações como ficha cadastral, os agendamentos para esse cliente dentro de um período. O financeiro, aqui é um resumo financeiro que ele não vai respeitar a data que está aqui, né, já que é um resumo geral financeiro. Agora aqui sim, dentro daquele período que eu determinei, sempre pegando por data de vencimento, então os dados que tem como contas a receber, caso ele tiver um contas a pagar, caso ele tiver alguns contratos dentro desse período, os produtos que esse cliente movimentou e também as movimentações feitas por esse cliente. E aqui tudo isso tem as suas origens e claro que isso aqui a gente pode trabalhar como se fosse um filtro, até porque essa tela que a gente está vendo aqui é a mesma tela do gestão empresarial. Então esse é o módulo de CRM, módulo esse exclusivo do sistema administrador. Ele possui um cadastro de grades também, onde a gente vai poder aplicar esse cadastro de grades, é uma grade matriz, onde a gente vai poder aplicar essa grade num produto que vai utilizar a função de controle de estoque por grade. Por aqui então a gente vai poder cadastrar todas as cores e tamanhos e aí eu defino se a linha vai ser cor ou vai ser tamanho, se a coluna vai ser cor e tamanho. No nosso exemplo, a linha é a cor, a coluna é o tamanho e aqui lá fica a visualização, onde cada linha é uma cor e cada tamanho é uma coluna. E aí, claro que o sistema depois vai ter lá no item, cada linha e cada coluna, indicando a sua grade, a sua quantidade de cada grade. O sistema possui um cadastro de grupos e subgrupos, onde é possível por aqui acessar os relatórios de grupo e subgrupo. Dentro do grupo a gente tem os subgrupos e os itens, claro, vão estar sempre vinculados a um subgrupo. E aí a gente pode ter relatórios e vários filtros também por subgrupo. Um cadastro de marcas, onde por aqui vamos cadastrar as marcas dos nossos produtos e depois
vincular esse produto essa marca a esse produto, podendo ter inclusive vários relatórios e filtros, sempre utilizando a marca do produto. Um cadastro de moedas, onde a gente vai poder cadastrar a moeda, a cotação dessa moeda e depois utilizar essa moeda como finalização lá no PDV. Então o sistema visualmente vai mostrar quanto o cliente tem que pagar na moeda que está cadastrada aqui dentro do sistema. Então é muito útil esse módulo para cidades onde atende turista ou que estão em fronteiras. O sistema também tem um módulo de cadastro de kits, onde podemos cadastrar os itens desse kit. Esses itens estão no controle de produtos e serviços. Então aqui a quantidade de cada um desses itens no kit. Podemos também por aqui ter acesso ao relatório de kits. E esses kits são muito utilizados, podendo ser utilizados no PDV, podendo ser utilizado em toda a movimentação de saída dentro do sistema, facilitando com isso o lançamento dos itens que compõem o kit nos módulos de venda e também no PDV. Continuando aqui na parte de cadastro, temos então o módulo de operações fiscais, onde o sistema traz todas as operações fiscais mais utilizadas no dia a dia dos clientes e cada operação fiscal, então vai poder ser configurada, se movimenta o estoque, movimento financeiro, gera ou não crédito de PIS e COFINS e também se essa operação fiscal compõe o valor total da nota. Então cada uma dessas operações a gente pode configurá-la de acordo com a necessidade do cliente. Temos um módulo de perfil de usuário, onde a gente vai criar perfis de permissão e restrição. Então aqui dentro a gente vai ter o que esse perfil pode fazer dentro do sistema. Então a gente pode verificar aqui, por exemplo, contas a receber, o que esse perfil pode fazer. A opção que tiver marcada dá permissão de acesso e a opção que tiver desmarcada não dá permissão de acesso ou permissão à função que estiver desmarcada. Esse perfil do usuário posteriormente vai ser vinculado a um cadastro de usuário para que o usuário possa então ter as permissões e restrições baseadas no perfil. O sistema administrador também possui um módulo de promoções, onde também temos acesso aos relatórios de promoções, e esse módulo de promoção a gente pode determinar o período da promoção em dia inicial e dia final, e hora inicial e hora final, podendo marcar para que o sistema respeite então, além da data, a hora inicial e a hora final da promoção. Aqui tem os itens que vão fazer parte da promoção, né? E aqui então tem as opções de filtro para selecionar os itens que estão nessa promoção. A promoção também pode ser por período ou também pode ser por dia da semana, onde a gente determina que a promoção toda terça-feira vai ao determinado horário, os itens que estão vinculados nessa promoção passa a valer o preço que está promocional, não mais o preço que está dentro do cadastro do produto, do item. Também temos uma relação produto-fornecedor, onde aqui a gente vai localizar os fornecedores e clicando sobre ele a gente vai verificar então os itens que a gente já adquiriu desse fornecedor. Aqui está o código interno da empresa, a descrição, o código desse item lá no fornecedor, então já é a relação que toda vez que esse código chegar desse fornecedor, ele já vai vincular diretamente a esse nosso produto, qual que é a CFLP que a gente vai utilizar toda vez que adquire esse produto desse fornecedor e o fator de conversão, caso necessitar ter um fator de conversão quando a compra é diferente do que a gente vende. E por aqui também a gente pode vincular produto, onde a gente coloca o código do fornecedor, localiza um produto no nosso cadastro, operação fiscal e também o fator de conversão, para que ele inclua também esse produto na relação produto-fornecedor. A relação vendedor-cliente traz aqui na tela todos os vendedores e cada vendedor os clientes que ele atende. Isso facilita bastante, que ao indicar o cliente, o sistema já traz automaticamente o vendedor vinculado a ele como uma sugestão. O modo de tabela de preço, então podemos cadastrar uma tabela de preço. Essa tabela de preço, todos os itens que estão no cadastro de produtos e serviços entram nessa tabela de preço e essa tabela de preço pode ser aplicado um percentual tanto de desconto para acréscimo. E essa tabela de preço pode ser aplicada a um cliente, pode ser aplicada a um bico de combustível, caso você estiver operando com combustível, pode ser também indicada no início de uma determinada venda. Inclusive é possível colocar um percentual de comissão sobre esse tabela de preço
esse percentual de comissão aqui vai sobrepor o percentual de comissão do produto e o percentual de comissão do técnico. Então, tem essa função aqui também. E é possível, claro, aqui colocar o preço, ajustando o preço que a gente deseja para cada um dos itens. Então, essa tabela de preço também é um módulo muito eficaz dentro do sistema. Temos a tributação estadual, que vai ser vinculada a um produto, onde a gente tem aqui uma tributação. Cada tributação federal, a tributação estadual, a gente pode colocar todas as unidades da federação, e para cada unidade de federação a gente tem 6 possibilidades de configurar a tributação. Pode ser elas ser todas iguais ou pode ser cada uma delas de maneira diferente. Então, essa é a tributação estadual do sistema DigiSat. A tributação federal, a gente vai ter então a possibilidade de ter um cadastro de todos os IPIs que a empresa opera, todas as tributações de IPI, a mesma coisa acontecendo com toda a tributação de PIS e COFINS, tanto para entrada quanto para saída, e o IPI também, tanto para entrada quanto para saída, e o IPI também ainda tem a possibilidade de ter para entrada e saída de remessa. Essa tributação federal, depois, posteriormente, vai ser vinculada a um cadastro de produto ou a um cadastro de serviço. E a tributação municipal, então, tem toda a parte de tributação do ISS, que depois vai ser vinculada a um cadastro de serviço. E para completar o módulo, a parte de cadastro do sistema, temos então o cadastro de usuário, onde por aqui a gente vai cadastrar os usuários do sistema, vai verificar se esse usuário tem acesso ou não ao dashboard da DigiSat, qual que é o perfil de permissão desse usuário. Então esse perfil vai ter todas as permissões que esse usuário e restrições que esse usuário pode ter, e também se esse usuário é um usuário da farmácia popular, então é possível já informar o login e senha desse usuário para acessar a farmácia popular. Caso o usuário também for um vendedor, é possível vincular o cadastro do usuário com o mesmo cadastro dele como vendedor lá no cadastro de pessoas. Isso facilita também, principalmente quando está utilizando o dispositivo móvel, força de vendas, para que quando o usuário for um vendedor, os dois estando vinculados um com o outro, toda a venda que esse usuário faz acaba caindo para ele mesmo como vendedor. Na parte de entrada do sistema, então, onde a gente vai fazer toda a movimentação de entrada e auxiliares à entrada de mercadoria no sistema. Então aqui na parte de movimentação de entrada é a listagem da movimentação de entrada, onde a gente pode filtrar por origem e também por situação. Temos um atalho para os relatórios, então os relatórios de movimentação de entrada, e aqui temos então na listagem uma pesquisa detalhada, onde é possível por aqui indicar período, origem, situação, selecionar uma pessoa e até mesmo colocar um número de uma determinada movimentação. Tá? Aqui também é possível gerar um pedido de compra, então esse pedido de compra depois pode ser transformado numa nota de compra. Também é possível por aqui importar o XML da nota de compra, onde vamos localizar o XML que está fisicamente no computador, e com isso ele vai fazer a entrada da mercadoria no seu estoque, inclusive fazendo a relação produto-fornecedor no momento da importação do XML da nota de compra. Também é possível digitar manualmente uma nota de compra, caso preferir digitar, ou se tiver que digitar, aqui tem vários modelos de nota de entrada, então é possível por aqui fazer o registro da entrada de um determinado tipo de nota. E também a parte de emissão de nota fiscal eletrônica de entrada, acontecendo muito em recebimento de devolução de algum cliente, uma nota de importação, uma emissão de contranota de produtor rural. Mas ele tem várias outras naturezas de operação aqui na emissão da nota fiscal eletrônica de entrada. Na parte de entradas ainda, então, temos o módulo de composição, que é onde que a gente vai fazer a montagem daqueles itens que são composições, cadastrado lá no cadastro de produtos e serviços. Então aqui mostra os componentes dessa composição, a quantidade de cada um desses componentes, e aqui então a quantidade disponível para ser montada com os insumos ou com os componentes que a gente tem em estoque. Por aqui então a gente pode fazer a montagem desse produto, e também é possível fazer a sua desmontagem. Então com isso faz com que o sistema possa fazer toda a montagem e desmontagem desse item. Quando a gente está montando, ele dá entrada no estoque desses itens e dá baixa dos
produtos componentes, de acordo com a quantidade que vai ser montada. E quando a gente faz o desmonte, o processo inverso. Ele tira esse produto do estoque e devolve para o estoque os insumos ou os componentes, já que a gente está fazendo uma desmontagem. Também temos aqui o módulo de CTRC, que é o Conhecimento de Transportes Rodoviários e Carga, onde a gente vai ter acesso ao relatório de conhecimentos de transportes rodoviários de carga. Podemos por aqui também então adicionar conhecimentos de transportes rodoviários de cargas, ou CTE, que foi feito contra o CNPJ do sistema que está habilitado. E esses conhecimentos a gente pode já incluir as movimentações que vieram junto desse conhecimento, referente a esse conhecimento de frete, e depois com isso esses registros vão gerar registro tanto no Sintegra quanto na SPED na parte de aquisição de documentos de carga. Podemos também então ter um módulo de fator de conversão, onde por aqui a gente vai cadastrar os fatores de conversão, muito utilizado na relação produto-fornecedor e também no momento da entrada da mercadoria, quando a gente compra uma mercadoria diferentemente do que a gente vende. Geralmente compra-se em caixa e vende-se em unidade, ou em fardo e vende-se em unidade. Então, os fatores de conversão são muito utilizados nesse momento para evitar que o usuário faça os cálculos referente à quantidade que está entrando e o custo unitário de cada item. O módulo de manifestação do destinatário, quando o sistema estiver operando em ambiente de produção, ele pode fazer a consulta, ele vai fazer a consulta dos XMLs das notas de compras emitido contra o CNPJ para qual o sistema está habilitado. É possível, depois que ele fez a consulta, então fazer ciência da operação, confirmar a operação. Após a operação estiver confirmada, é possível fazer o download do XML e, consequentemente, fazer a relação produto-fornecedor e fazer a entrada da mercadoria ao mesmo tempo que a gente faz o download do XML. É possível também imprimir por aqui o DANF referente ao XML que o fornecedor emitiu e que a gente acabou de fazer o download. E esse ícone aqui indica que essa nota já foi dada entrada dentro do sistema da DigiSat. Então isso facilita para não fazer a entrada novamente de uma nota que já foi feita a entrada. Então esses são os módulos de entrada disponível dentro do sistema. Para a parte de saída, então, aqui que a gente vai ter todas as movimentações de saída do sistema administrador. Então na movimentação de saída, temos então um módulo, uma opção aqui que é o módulo de listagem, essa opção para fazer então as buscas por origem e por situação também. Na parte inferior, a gente tem então um atalho para os relatórios das movimentações de saída. Temos também o módulo de pré-venda. Esse módulo de pré-venda é um módulo auxiliar da venda, é um módulo de rápido, né, de venda, né, de pré-venda, onde ele vai fazer um registro no estoque, podendo inclusive operar com uma semelhança com as comandas de restaurante, apenas, claro, não enviando para a área de produção, já que não se trata de uma comanda de restaurante. O nota manual, então é o seu módulo para registrar as notas manuais que são entregues para o cliente, geralmente a série D entregue para o cliente, quando ainda tem esse bloco. Por aqui, o sistema vai baixar o estoque, vai também gerar toda a parte financeira de contas a receber, caso for necessário. O módulo de DAV-OS é o módulo de pedido de venda. O DAV, aliás, não o DAV-OS. O DAV é o módulo de pedido de venda. Esse módulo de pedido de venda, ele vai preparar toda a venda, inclusive com a parte financeira, para que depois esse DAV, pedido de venda, possa ser faturado ou importado para o módulo de PDV. Como pré-venda, o DAV também faz reserva das quantidades dos itens que foram incluídas dentro desse DAV. Agora sim, então o DAV-OS, tá? Então esse módulo de DAV-OS é muito semelhante ao módulo de DAV. Esse DAV-OS é a ordem de serviço. A diferença é que na ordem de serviço a gente vai incluir objetos que vão ser consertados. Então tem-se um cadastro de objeto e esses objetos vão ser incluídos na ordem de serviço. Essa ordem de serviço posteriormente pode ser faturada e aí vai depender da configuração do sistema. Ela pode ser faturada separadamente, uma nota de produto, uma nota de serviço, ou dependendo como for a situação, pode ser faturada tudo junto, produtos e serviços. Mas para o faturamento de produtos e serviços é necessário que a prefeitura e o estado tenha esse tipo de convênio.
Também a ordem de serviço, a DAVIOS, faz uma reserva de itens no seu estoque. Tá? Então, semelhante ao DAV e também à pré-venda. O módulo de orçamento, por sua vez, ele não faz nenhuma reserva de itens no estoque e depois ele pode ser utilizado posteriormente para ser importado lá pelo PDV ou também ser importado, faturado na nota fiscal eletrônica. É possível também transformar um orçamento numa DAV, eu consigo transformar o orçamento numa DAV. E quando o sistema estiver operando com indústria, depois que o orçamento for aprovado, do módulo de orçamento é possível gerar a ordem de produção, mas essa função só está disponível quando a gente está trabalhando com o sistema administrador indústria. O módulo de NFSE é um módulo onde a gente vai ou registrar as notas fiscais eletrônicas feitas no site da prefeitura, ou também a gente vai transmitir a nota para a prefeitura, dependendo como está a configuração do sistema e a disponibilidade da cidade dentro do componente da Tecnospeed que a DigiSat utiliza. Por aqui a gente pode fazer toda a parte financeira, gerando boleto, independente se ele vai transmitir ou não para a prefeitura, geração de boletos, controle financeiro da nota que foi feita no site ou da nota que está sendo feita pelo sistema transmitindo diretamente para a prefeitura. O módulo de NFE, então, é um módulo onde a gente vai emitir a nota fiscal modelo 55. Essa nota é uma nota de produto ou, dependendo como o sistema está configurado, também pode ser a nota de serviço, se a prefeitura e o estado tiver o convênio. Por aqui é possível selecionar a operação fiscal, algumas notas, por exemplo, venda, transferência, devolução para o seu fornecedor, exportação, nota para o SUFRAMA, então tem todas as opções de notas. Por esse módulo a gente vai gerar também parte financeira do contas a receber, vai gerar boletos, por aqui é possível gerar carnê, e esse carnê pode ser impresso em 40 colunas ou em formato de A4, também é possível gerar promissória, duplicata, tudo aqui pelo sistema de nota fiscal eletrônica, bastando terminar a nota e tem uma opção de impressão desses documentos aqui. Ele vai fazer a baixa do estoque, é possível aproveitar dados como da pré-venda, da DAV e da DAVIOS, inclusive também dados do orçamento. Então esse módulo pode ser alimentado por os outros módulos auxiliares de venda. Também na parte de venda, no menu lateral de saídas, nós temos o PDV. Então esse módulo de PDV é o módulo onde a gente vai emitir então a NFCE, a NFE, o SAT para os municípios do estado de São Paulo, o MFE, quando for Ceará, e também emitir a NFC e o cupom fiscal também em cidades aqui de Santa Catarina que ainda tem o cupom fiscal. Algumas funções interessantes do PDV, ele pode importar, por exemplo, uma pré-venda, ele pode importar o kit, ele pode importar um DAV, um orçamento, um delivery, que nada mais é do que um DAV, uma DAVIOS. Por aqui ele pode também fazer o recebimento de parcelas, e quando o sistema estiver operando com o restaurante, ele pode fazer então a conferência de mesa, pode também fazer a opção de importação da mesa ou da conta cliente. Quando estiver operando com farmácia, então ele faz a importação das autorizações da farmácia popular e das PBMs. Então o módulo de PDV é um módulo bem completo também, que vai fazer a emissão do documento fiscal para o consumidor. Continuando aqui na parte de vendas, então a gente tem um controle de entregas, onde o objetivo desse módulo é gerar um controle de entrega, selecionando nesse controle de entregas várias movimentações, ou uma movimentação, como for a necessidade, e com isso fazer o controle parcial das entregas, podendo a cada entrega registrar uma entrega, e quando concluir as entregas, então gerar um extrato completo dessas entregas. O sistema também possui um módulo de CTE, onde por aqui a gente vai emitir então o CTE, que é o conhecimento de transporte eletrônico, e também o CTE-OS, então para as transportadoras de valores, transportadoras de passageiros e de bagagem. Então o sistema tem a possibilidade da emissão desses documentos. Então são a emissão desses documentos pelo módulo de CTE. O sistema também tem um módulo de delivery. Esse módulo de delivery nada mais é do que um DAV, apenas com uma maneira diferente de ser lançado, e junto do módulo de delivery
ele tem também o controle de entrega para os pedidos que foram feitos no módulo de delivery, podendo determinar qual que é o entregador da mercadoria que a gente vai utilizar. Esse entregador é cadastrado no cadastro de pessoas. Podemos então registrar que ele está saindo para entrega. Quando ele está saindo para entrega, a gente pode ver quais os pedidos que saíram para entrega e quais os pedidos que foram concluídos. Quando estamos em saída para entrega, é possível traçar uma rota utilizando o Google Maps. Para isso, é necessário obter uma API Key, né, um código de API Key para o Google Maps. Então, com isso, ele vai poder traçar a rota. O sistema possui um módulo também de devolução de venda, onde a gente vai registrar a devolução de uma venda que um cliente está fazendo, ou dos itens, ou de um item de uma determinada venda. Esse valor desse item que está sendo devolvido vai ser gerado um crédito, né, que a gente viu anteriormente no cadastro da pessoa, vai ser gerado um crédito. É possível gerar então a impressão desse cadastro aqui dessa devolução em 40 colunas, para saber o número da venda e o crédito que esse cliente possui. Também por aqui é possível gerar a NFE de entrada, de devolução, referente às mercadorias que estão sendo devolvidas pelo cliente. Então isso facilita bastante o processo de devolução de mercadoria. O sistema possui um módulo de MDFE, então onde a gente vai gerar os movimentos de documento fiscal eletrônico, a manifestação de documentos fiscais eletrônicos, referente então a transporte de mercadoria. Então aqui os municípios de carregamento, os municípios de descarregamento, cada município de descarregamento com o seu documento fiscal e também o percurso que esse veículo vai percorrer, além de informações como veículos, parte de seguros, né, a contratante de seguro. Então todas as informações, vale pedágio, pagamentos, tudo está aqui dentro desse módulo de manifestação eletrônica de documentos fiscais, ou o MDFE. Claro que também, tá, como o CTE, tem pesquisa detalhada e acesso aos relatórios também através do módulo de MDFE. O cadastro de objetos, então, como a gente comentou, esses cadastros de objetos entram na ordem de serviço e quando for o sistema administrador, a gente tem a possibilidade aqui de ter um histórico completo, as outras informações, então como produto, todos os dados das ordens de serviço que esse objeto teve, né? Então basta filtrar o período, os produtos que foram incluídos nesse item, tá? Nesse objeto, as peças que foram substituídas, utilizadas nesse objeto, os serviços prestados nesse objeto e quais foram os técnicos que prestaram serviços nesse objeto aqui. Então tem todo o controle de objetos por aqui. O sistema tem um outro módulo chamado ordem de serviço, que é uma maneira mais prática de lançar o DAVOS. Por aqui então a gente pode lançar a DAVOS de uma maneira mais rápida, né? Inclusive lançando objeto e itens de uma maneira mais rápida, facilitando o processo de abertura e lançamento de itens da ordem de serviço. O módulo de pedido do Mercado Livre, então aqui vão ter todos os pedidos que caem do Mercado Livre. Então quando tem interligação com o Mercado Livre, todos os pedidos que vão caindo do Mercado Livre, eles vão caindo nesse módulo para que a gente possa ter o controle, como imprimir. Por aqui gerar uma DAVOS, gerar uma DAV, que é o pedido de venda. Desse pedido de venda, depois gerar uma nota fiscal eletrônica. É possível por aqui também anexar o XML DANF da nota fiscal gerada referente a esse pedido do Mercado Livre. O sistema também possui um módulo de pedido do e-commerce, então esses pedidos que são recebidos pelo nosso e-commerce, o e-commerce conecta da Digisat. Então é por esse módulo que a gente verifica os pedidos que estão caindo lá no e-commerce. Por aqui é possível gerar uma DAV, ou seja, gerar um pedido de venda, depois esse pedido de venda vai ser gerado uma nota, anexar a NFE, então a esse pedido, então já vai anexar direto lá no pedido no site do Conecta. Por aqui também ter o controle de adicionar código de rastreamento e enviando o pedido. Então conforme a gente vai colocando, mudando os status aqui, ele vai mudando o status que está aqui e também vai mudando o status no próprio pedido do Conecta. Lá no Conecta vocês vão ter esse número e a gente pode por aqui
trocando os status e o cliente vai acompanhando essa troca de status. Então isso aqui é o módulo de pedidos do e-commerce. Temos um módulo também de romaneio de carga, podemos ter acesso aos relatórios do módulo de romaneio de carga, e esse módulo de romaneio de carga a gente pode incluir várias movimentações dentro desse romaneio, inclusive colocando a placa do veículo que vai transportar essas mercadorias e com isso facilitar a organização da separação da mercadoria. E como o romaneio também traz o peso da mercadoria, a gente pode já verificar se o caminhão, o veículo que vai transportar essa mercadoria, tem a capacidade para transportar o peso das mercadorias que foram incluídas nesse romaneio de carga. Então é muito útil esse romaneio para separação de mercadoria. Claro também que esse romaneio pode ser entregue para o cliente, para o motorista, aliás, do veículo, onde ele pode acompanhar então a quantidade de mercadoria que tem dentro desse veículo. Temos um módulo de vale presente, onde a gente vai poder incluir um vale presente. Esse vale presente pode ser impresso numa impressora de 40 colunas, tá? E com isso a pessoa que recebeu esse vale presente pode se dirigir à loja e utilizar esse vale presente como forma de pagamento na espécie vale presente que tem aqui dentro do módulo de PDV. Isso são então as partes de movimentação de saída e de auxílio às movimentações de saída do sistema administrador. Agora vamos para a parte financeira do sistema administrador, onde a gente tem aqui o contas a pagar. Esse módulo de contas a pagar ele pode ser alimentado manualmente através da inclusão de um registro no contas a pagar, ou também ele vai ser alimentado de forma automática pelos módulos de movimentação de entrada. Então, pela parte de nota de compra ou NFE de entrada, então alimenta o módulo de contas a pagar, além da possibilidade de fazer manualmente. É possível por ele se tornar uma conta já paga, replicar uma parcela, então cria-se uma parcela e replica as demais, né, se for parcelamento muito extenso. É possível selecionar um título já pago e gerar recibo, né? Claro, também tem acesso aos relatórios do módulo de contas a pagar, a pesquisa detalhada também está presente por aqui. Podemos então controlar aqui pelas situações desse contas a pagar, podendo então pôr aqui também as contas que estão pendentes, a gente poder clicar sobre elas, fazer o recebimento dessas parcelas de forma integral ou de forma parcial, e podemos, claro, também selecionar várias parcelas para a quitação de forma automática. Então por aqui o módulo de contas a pagar. O módulo de contas a receber seria o inverso do contas a pagar. Então aqui a gente tem todos os recebimentos que a empresa já obteve de seus clientes ou que ainda os clientes têm que fazer recebimentos para a empresa. Então também por aqui pode ser alimentado de forma manual esse módulo, podendo até replicar uma parcela. Esse módulo de contas a receber também vai ser o módulo onde a gente vai gerar os boletos, né? Então é possível gerar o boleto por aqui ou imprimir os boletos também por aqui. É possível estornar uma parcela que está já quitada, imprimir o recibo dessas parcelas. Também a gente tem acesso, como eu falei, aos relatórios do contas a receber, também pesquisa detalhada. Por aqui também a gente pode fazer um filtro por situação. Nas contas que estão pendentes, os atrasadas, as pendentes, a gente pode fazer aqui, selecionar várias parcelas e quitar tudo de uma única vez. Quitação parcial ou quitação integral das parcelas. Podendo, claro, imprimir por aqui o carnê. Então esse carnê pode ser impresso em A4 ou também em 40 colunas. A promissória também vai ser impressa em A4 ou 40 colunas também. Então tem essas possibilidades aqui também. Também por aqui, claro, a gente pode, quando tem o nosso número, quando a gente gerou um boleto, a gente pode por aqui selecionar a conta e gerar então a emissão do boleto, tá? Ou envio de boleto por e-mail. A emissão do boleto pode ser no formato tradicional, com várias vias em uma única folha, ou em formato de carnê, onde a gente vai ter o canhoto desse recebimento. Então por aqui também, esse módulo, a gente pode fazer tudo isso. Esse módulo de contas a receber, ele é alimentado de forma manual, ou também vai ser alimentado pelos módulos aqui da movimentação de saída, como a nota manual, a NFSE, a NFE e também o PDV. Então esses módulos alimentam também de forma automática o módulo de contas a receber dentro do sistema.
Na parte financeira ainda a gente tem a movimentação da conta, onde a gente vai selecionar qual a conta que a gente quer verificar, e aí a gente vai ter então todos os lançamentos que foram feitos nessa conta. Aqui a gente selecionou o livro caixa, mas a gente pode selecionar, por exemplo, uma conta bancária, onde a gente consegue ver todos os lançamentos que foram feitos. Também é a possibilidade de ver o relatório então, das movimentações de conta, e por aqui também é possível fazer lançamento de débito ou crédito nessa determinada conta. Também é possível gerar lançamento de débito e crédito na conta que a gente selecionou, importando o extrato do banco, extrato em OFX e OFC. Essa importação do extrato, além de gerar crédito e débito dentro da conta referente ao extrato, é possível também que a gente vincule a um lançamento de crédito ao contas a receber e um lançamento de débito que está no extrato a um contas a pagar. Com isso, ele fará então, além do lançamento de débito e crédito, fará a quitação do contas a receber e do contas a pagar. E quando o sistema estiver trabalhando com matriz e filial, então a gente pode ver a possibilidade de ver os lançamentos consolidados de todas as empresas do grupo. Essa opção de consolidado só está disponível quando o sistema estiver logado na matriz. O sistema também tem um módulo de balancete, tá? Onde a gente vai determinar para ele o período que a gente quer analisar. Da mesma forma, se estiver operando com matriz e filial e estivermos logado na matriz, podemos ver de forma consolidada. E ele vai dar aqui o resultado operacional. Então, tudo que entrou de dinheiro e tudo que saiu de dinheiro. E aqui ele separa por plano de contas. Então, todo o lançamento que é feito no contas a receber e no contas a pagar ou na movimentação da conta, tudo isso leva um plano de contas. Então, com isso, meu balancete ele vai me dar todas as informações de quanto que eu recebi, quanto que eu gastei e qual a origem dos meus recebimentos e dos meus pagamentos. E também temos um balancete por centro de custo, aonde ele vai dar o resultado final em valores do centro de custo, para saber se esse centro de custo está operando com prejuízo ou com lucro. Como todo lançamento, a gente tem um centro de custo, então aqui a gente tem o cadastro de centro de custo, onde a gente vai poder setorizar a empresa. Esse módulo de centro de custo vai ser feito o cadastro e depois esse centro de custo, em todo lançamento, no contas a pagar, contas a receber e na movimentação da conta, a gente vai indicar um centro de custo para que esse lançamento, os valores sejam creditados ou debitados nesse centro de custo e, consequentemente, gerar, então, o balancete do centro de custo. O sistema também possui um módulo de cheques, onde a gente vai poder cadastrar todos os cheques que a gente está repassando ou a gente está emitindo. Esses cheques poderão ser vinculados a uma parcela no contas a receber e no contas a pagar, podendo também ser registrados cheques que a gente está recebendo de um determinado cliente, emitindo e repassando também. Então é possível fazer por aqui então todo esse controle. A gente pode fazer a compensação, fazer a devolução, então todo o controle dos cheques predatados e cheques recebidos, cheques passados, então emitidos, tem aqui dentro do módulo de controle de cheques. O módulo de cadastro de comissão é um módulo onde a gente vai buscar um vendedor ou um técnico e aí com isso a gente vai poder ter toda a possibilidade então de saber quais as comissões que esse técnico tem pendente e com isso a gente pode inclusive selecionar as parcelas e gerar parcelas no contas a pagar, tendo com isso a previsão de pagamento de comissão registrada lá dentro do módulo de contas a pagar. Temos um módulo de cadastro de contas, onde a gente cadastra todas as contas bancárias. Ele já vem com o módulo, uma conta chamada livro caixa, que seria a conta caixa da empresa. E aqui a gente pode cadastrar então todas as contas bancárias. Inclusive, se o banco selecionado permite a emissão de boleto, é possível por aqui indicar para ele que ele vai emitir boleto, fazer todas as configurações desse boleto, até inclusive o formato da impressão desse boleto. Toda vez que a gente indicar essa conta, em qualquer módulo do sistema que vai gerar financeiro, ele automaticamente já entende que é para geração de boleto e, claro, quando efetivamente essa conta cair lá no contas a receber, então ele vai gerar os boletos referente a essa conta. A conta que permite banco, além de tudo isso, ela permite também a geração
da remessa e a leitura do extrato do banco, do arquivo de retorno, fazendo com que o sistema baixe diretamente do contas a receber. O módulo de fluxo de caixa, então, pega informações que estão presentes nos módulos de contas a receber e de contas a pagar, gerando com isso, então, uma previsão de pagamento e recebimento, que isso pode ser diário, dependendo do período que a gente colocar aqui, ou mensal também, de acordo com o período que a gente determina aqui. Então a gente pode colocar aqui, vamos pegar até o final do ano, vamos gerar então o nosso fluxo de caixa, e aqui então pode ser a opção mensal, onde ele dá um gráfico, inclusive a opção mensal, né, para que a gente tenha uma previsão de quanto que a gente vai ter no final do período que a gente determinou, claro, levando em consideração os saldos. Aqui a gente mandou todas as contas, mas eu posso analisar separadamente cada uma das minhas contas para saber como está a previsão de lançamento e recebimento. Essas informações ele traz dentro do módulo de contas a receber e de contas a pagar. Lá, inclusive, vai ter a informação da conta que eu vou utilizar para fazer o recebimento e pagamento quando efetivamente fizer esse recebimento. O módulo de formas de pagamento é muito importante, porque esse módulo eu posso já cadastrar todas as formas de pagamento que a empresa possui, e esses módulos e essas formas de pagamento vão estar presentes tanto nas movimentações de saída quanto na movimentação de entrada, auxiliando então na hora de fazer o parcelamento, tanto para a entrada quanto para a saída. E as formas de pagamento sempre vai conter o dia de intervalo entre a primeira parcela e a data da venda, a quantidade de parcelas e o intervalo de dias entre as parcelas. E a gente pode trabalhar também por mês, indicando que a primeira parcela, nesse caso, por exemplo, vai iniciar lá no mês de outubro, tendo o primeiro dia de pagamento dia 10, serão 5 parcelas e o intervalo entre as 5 parcelas de 30 dias. Então esse módulo também é muito útil, muito importante dentro do sistema. O módulo de gerador de boletos, então por aqui ele traz todos os boletos que estão gerados lá no módulo de contas a receber, quando foi indicado essa conta, e aqui por aqui a gente então vai poder gerar a remessa, onde ele vai gerar um arquivo, depois posteriormente esse arquivo vai ser enviado para o banco e vai processar o retorno, localizando o arquivo de retorno do banco, com isso já fazendo então o lançamento de crédito desses valores na conta respectiva ao retorno que ele está lendo, e também fazendo a baixa das parcelas referente ao pagamento lá no módulo de contas a receber. O módulo de gestão de contratos, por aqui também tem acesso ao relatório, também busca detalhada. Esse módulo de gestão de contrato é muito útil para empresas que trabalham com contratos de manutenção mensal. Por aqui é possível adicionar um contrato indicando a data inicial e a data final, indicando uma pessoa, um cliente para quem a gente vai fazer o faturamento, indicando o tipo de contrato, esse tipo de contrato pode ser cadastrado, um serviço, e aqui se o contrato vai ter valor mensal ou valor anual. Então é possível por aqui fazer a emissão dos documentos fiscais, inclusive tendo anexo, como a gente pode anexar imagem, ou uma imagem, um arquivo PDF referente a esse contrato. Por aqui então é possível renovar o contrato, caso o contrato esteja em período de renovação, e também fazer o faturamento. Então isso facilita com que a gente venha aqui e faça o faturamento então desse contrato, sem precisar manualmente a emissão dos documentos fiscais, ir lá e lançar manualmente. O módulo de plano de contas tem por aqui também todo o cadastramento dos seus planos de contas por níveis, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de 3 níveis, e sempre o primeiro nível é o nível mãe, e ele vai determinar se ele é uma receita, então um plano de contas de receita, uma despesa ou uma conta neutra. Então todo lançamento que vai ter contas a receber e contas a pagar vai ter a possibilidade de lançamento do plano de contas. O sistema tem um modo de renegociação de parcelas e cobranças, onde eu posso gerar uma notificação para essa pessoa que está, por exemplo, devendo. Então eu posso gerar um e-mail para as pessoas que estão inadimplentes e para as pessoas que estão adimplentes também. Então eu posso enviar e-mail de acordo com o período que eu determinar por aqui. E por aqui também é possível fazer uma renegociação de parcelas, onde eu vou indicar um cliente, selecionar as parcelas que eles vão querer receber, e essa parcela pode ser tanto em atraso ou parcelas pendentes, podendo transformar apenas uma parcela em várias ou várias em uma única parcela. Então é um módulo de renegociação de parcelas e cobrança. E o módulo de transferência entre contas facilita o processo
de transferência de dinheiro internamente dentro do sistema de uma conta para outra. Então aqui, claro que tem um módulo de relatório e com isso facilita, onde eu vou indicar qual a conta de origem, da onde está saindo o dinheiro, e qual a conta de destino, para onde vai entrar o dinheiro, e qual que é o valor que eu vou transferir de uma conta para outra. Claro que essa movimentação é interna dentro do sistema. Se houver envolvendo alguma agência bancária, esses valores terem que ser feita transferência via software de banco ou via algum documento de transferência de dinheiro, como Pix, como TED, DOC, mas eu posso fazer internamente dentro do sistema, transferir o dinheiro de uma conta para outra para ter um controle interno dentro do sistema. A parte de indústria, então a gente tem toda a parte de produção envolvida aqui, onde a gente tem um módulo de orçamento de indústria, onde eu vou clicar aqui em relatórios, vai trazer a parte de relatórios da indústria. Esse módulo de orçamento de indústria, ele tem uma função bem específica, que é gerar um orçamento de um produto que ainda não existe no estoque, não existe no meu cadastro de produtos e serviços. Com isso, é possível pegar um produto base, gerar toda a parte de matéria-prima dele, aumentar ou diminuir a matéria-prima e montar basicamente a ficha técnica e com isso ter o custo de produção desse item que o cliente está solicitando, um orçamento, e também através de todas as informações que o sistema tem, o preço de venda. Passa-se o orçamento para o cliente e se o cliente aprova desse módulo de orçamento, é possível então cadastrar definitivamente o item e gerar então a ordem de produção. Aqui tem o módulo de ordem de produção, também acesso aos relatórios de produção. Aqui nesse módulo de ordem de produção, onde a gente vai incluir as ordens de produção, onde a gente vai concluir a ordem de produção e também, caso depois que a ordem de produção estiver incluída e já concluída, também se for necessário gerar a ordem de desmontagem. O módulo de programação de produção possui então a finalidade de inserir dentro dele várias ordens de produção já inseridas dentro do módulo de ordem de produção e com isso ele vai calcular o tempo que a produção demora. Tudo isso é informado, tempos, essas coisas são informadas até na montagem do produto. É possível por aqui ter acesso então aos relatórios e também uma timeline, onde ele diz todas as programações que está colocada dentro do sistema. Então essas programações ativas, ele já determina uma timeline mostrando para vocês. Aqui nós temos um módulo de custo, onde a gente vai ter incidências de custo sobre comercialização. Essas incidências podem ser cadastradas aqui e esse módulo vai ser então a opção onde a gente vai colocar as incidências de custo de comercialização e também o lucro líquido que a gente deseja ter sobre o produto produzido. Com essas informações e de posse do custo da matéria-prima e de mão de obra do produto, como os custos indiretos, custos diretos, ele vai fazer o preço de venda, tendo como base, claro, o preço de custo do produto industrializado. Aqui na parte de custos indiretos, a gente vai ter então as incidências indiretas na produção, como o telefone. Claro que tem bastante coisa que é direta aqui, mas são coisas que paga-se, todo mês e, claro, é interessante ter isso aqui porque isso vai compor o custo do produto produzido. Então, essa informação aqui é muito importante para também compor os custos indiretos do produto produzido. Encargos sociais. Então aqui a gente tem várias incidências de encargos sociais, podendo ser cadastradas novas incidências. Esses encargos sociais vêm direto das informações do salário cadastrado lá no cadastro do colaborador. Então essas informações lá no cadastro do colaborador, como a gente viu inicialmente nesse vídeo, a gente tem um cadastro do colaborador, tanto da produção quanto da indústria, da administrativa, aliás, e aqui a gente tem então todas as opções de indicar quais as incidências, se essa incidência é ou não do pessoal da produção e qual que é os encargos, o percentual de encargo. Com isso o sistema vai saber exatamente qual que é o encargo social de cada um, o percentual de encargo social de cada um desses funcionários, tanto da indústria quanto do administrativo, fazendo com isso custo da mão de obra direto do pessoal da produção e custo da mão de obra indireto do pessoal do administrativo. Tudo isso é custo do produto produzido. Aqui a gente tem estoques físicos, locais de estoques físicos, a gente pode ter até 3 estoques físicos. Estoques físicos esses que são o local de armazenagem de um determinado item. Inclusive a gente pode gerar movimentação interna, tirando determinada quantidade de um local de armazenamento e colocando numa outra
local de armazenamento. Então eu movimento internamente dentro da empresa o local de armazenamento dentro do item. Aqui nós temos então a fase de produção. Essa fase de produção, a cada item que eu vou indicar, é necessário pelo menos indicar uma única fase de produção, mas pode ser indicada mais a cada item que eu estou composto, né? E lá dentro da fase de produção, quando eu estou compondo o item produzido, é que eu indico o tempo de cada fase de produção. Com isso, ele tem um parâmetro para fazer a produção, a programação de produção. Os feriados também é muito importante cadastrar, onde a gente pode repetir todo ano o mesmo feriado, né? Isso é muito importante porque o sistema ele vai gerar, então, através do tempo da fase, dos feriados e da jornada de trabalho, a programação de produção, para saber quando que a programação pode ficar pronta, claro, sendo baseado também na quantidade que está sendo produzida. A jornada de trabalho, então, também é um parâmetro para que ele jogue as informações como tempo de produção. E aqui a gente tem, então, o módulo de mão de obra, para que o sistema saiba exatamente qual é o custo da mão de obra direta sobre o custo do produto produzido, onde a gente tem o tempo trabalhado por dia, os dias de descanso remunerado, percentual de horas improdutivas, e com esses parâmetros ele informa, já também tendo o número de colaboradores, o tempo de horas produtivas por mês, né? Aqui já levando em consideração a quantidade de colaboradores. E com isso, ele vai saber o custo direto da mão de obra que vai ser aplicado ao custo do produto, levando sempre em consideração o tempo de cada fase. E aqui a gente tem então um simulador de custo, onde a gente pode ver então tudo isso que a gente tem configurado na parte com uma simulação. Então ele vai me dar aqui, ó, as informações. Então até a gente vai imprimir aqui as opções, aonde ele tem toda a parte de custo. Então aqui tudo que compõe o custo, valor das despesas variáveis, os custos indiretos, os encargos sociais. Então tudo está aqui, um simulador de custo, um detalhamento dos custos que compõem o produto final, podendo então recalcular de acordo com alguma variável que a gente coloca aqui e também aplicar o preço a esse produto final. Também tem a opção aqui de atualizar, caso as matérias-primas forem atualizadas, o custo, poder atualizar o custo da matéria-prima. Então esses são os módulos referente a módulo de indústria do sistema. Lembrando que essa opção de indústria é adquirida separadamente, existe uma versão do sistema administrador comércio e uma versão do sistema indústria. A parte de auxiliares, então, onde a gente tem todos os módulos auxiliares do sistema, como a parte de configuração do sistema. Então tem toda a parte de configuração geral, casas decimais, como que ele retorna a tributação da Emendes, a configuração para parametriza, a DV integra, quando uma configuração para matriz e filial, configuração para acesso, para integração com a carteira digital Shipay para pagamento em Pix, tá? Cores do sistema, toda a parte financeira de juros e multa, modelo de e-mail para boleto, adimplentes e inadimplentes, toda a parte de centro de custo e plano de contas, padrões, para que o sistema não fique toda hora perguntando isso quando ele faz uma nota de entrada ou saída, a parte de outros, referente à impressão de recibos, carnê, tá? A parte de entrada, então sequência de numeração para o pedido de compra, pedido em nota eletrônica de entrada, modelo de e-mail para o pedido de compra, opções gerais para compra, opções para importação do XML da nota de compra, informações padronizadas das movimentações de entrada, a mesma coisa aqui para a saída, sequência de numeração dos documentos como DAV, NFE, NFCE, CTE, MDFE, NFSE. Então aqui tem o lote e o RPS da NFC, inclusive a numeração da própria NFC que algumas prefeituras precisam, numeração da nota manual, aqui os modelos de e-mail para DAV, DAVOS, orçamento, NFE cancelada e normal, NFE, NFC cancelada e normal, modelo de e-mail para SAT válido e cancelado, carta de correção, CTE válido e cancelado e NFSE e NFC cancelada. Também tem aqui as opções gerais da venda, onde permite vender negativo, opção para etiqueta de código de barras da balança, observações para nota eletrônica e outras partes aqui de configuração referente às vendas. Aqui também tem toda a parte de configuração referente a impressos, então a quantidade de milímetros da bobina, aquela bobina quando a gente trabalha com a impressora de 40 colunas. Então aqui também tem opção de impresso, a questão de duplicata única, até canhoto
destacável para DAVOS e DAV, então tem todas as opções de configuração de impresso aqui. Delivery, a parte de delivery, replicar delivery, o API Key para gerar o Google Maps, tá? Aquela rota de entrega, então pode ser configurado aqui. Informação do ponto de venda, qual o TEF que o ponto de venda vai utilizando e todos os dados de configuração específica para o PDV. A mesma coisa, informação para o MDFE, para o CTE, por exemplo. A informação padrão para as movimentações de saída, até inclusive com a possibilidade de colocar já qual que é uma transportadora padrão, né? E também para os dispositivos móvel, o mobile da Digisat, então força de venda, quais a opção da venda quando a gente faz a NFE pelo dispositivo mobile. Aqui nos auxiliares, então, qual a conta de e-mail que o sistema vai utilizar para enviar todos os e-mails que o sistema envia. E-mail esses que vocês viram que a gente pode configurar aqui, ó, para o financeiro, para entrada, para saída. E também as configurações de consulta de crédito. Lá na ficha do cliente, quando a gente viu no início desse vídeo, tem a opção de fazer a consulta de crédito. Então essa consulta de crédito pode ser configurada aqui dentro do sistema. A consulta de crédito é essa com o Serasa. A parte de indústria, então, para ele iniciar as horas de produção sem estoque, iniciar, finalizar ele não finaliza. Aqui também, então, os estoques físicos para a entrada do produto, dos insumos, para o estoque físico do produto que vai ficar alocado quando termina a produção, e aí a gente pode movimentar esse estoque físico para a loja, na área de venda, por exemplo. Aqui os periféricos, então os periféricos estão ligados a esse computador, como balança serial, aquela balança de checkout, leitor serial, caso houver, mas pode ser usado um USB, impressora padrão, aquela impressorinha de 40 colunas para a gente usar na impressão do PDV, quando não for cupom fiscal, claro, para a gente utilizar para impressão do SAT, para impressão do MFE, para impressão da NFC, para impressão de recibos, para impressão do próprio pré-venda, impressão do DAV, DAVOS, em 40 colunas, orçamento em 40 colunas, promissória, recibos, vale presente, controle de crédito, então tudo pode ser impresso na impressora de 40 colunas, vai ser impresso então na impressora de 40 colunas que eu determinar aqui. Aqui, claro, como eu estou utilizando o SAT, qual que é o IP do servidor de SAT, mas quando for impressora fiscal, aqui vai ter os dados da impressora fiscal. Impressora padrão para NFE ou para NFCE, tá? Também se eu deixar a impressora padrão ou a NFC, se deixar como nenhuma, ele manda para a tela primeiro a impressão. Mas se eu determinar uma impressora, ele manda diretamente para a impressão. Impressora de etiqueta, então aqui tem os dados para impressão de etiqueta padrão que ele vai utilizar. Leitor biométrico, então quando for o leitor biométrico da Control-ID ou da SMAC, eu já posso configurar aqui para utilizar então a biometria para fazer acesso ao sistema e as permissões. E aqui então a integração com o nosso e-commerce, o nosso e-commerce da Digisat, o Conecta. Então por aqui que eu vou colocar como é que ele vai ser interligado com o nosso e-commerce. Então essas são as opções de configurações. Aqui a gente tem um módulo de demonstrativo do resultado. Esse módulo é muito útil porque a gente vai poder verificar um período onde ele vai determinar então toda a parte de balancete, saldo de contas, contas a pagar, contas a receber, a opção de inventário também, então ele vai gerar um inventário mês a mês, né, dependendo da quantidade, do preço que a gente vai utilizar, e também lucro das mercadorias, então qual que é mês a mês, qual que foi o preço de custo, né, e lucro das mercadorias, e uma análise geral, onde ele leva em consideração cada uma dessas informações que a gente colocou aqui, para ele te dar uma análise geral, inclusive colocando a disponibilidade financeira de cada mês, levando em consideração, inclusive, o custo das mercadorias e o inventário. Aqui o módulo de gestão empresarial é um módulo muito útil, onde a gente vai poder gerar gráficos do gestão empresarial, como gráfico, por exemplo, das informações financeiras, gráfico de contas, de saldo de contas, por exemplo. Aqui a gente pode selecionar o tipo do gráfico, né? Então aqui tem por conta, informação do contas a pagar e do contas a receber. Então são gráficos que a gente vai gerando por aqui. E aqui a gente tem por exemplo, relatórios das movimentações, podendo selecionar a origem da movimentação, a situação. Então ele vai trazer aqui essas informações, podendo personalizar esse relatório como soma no final, totalização, podendo utilizar filtros, além dos filtros que a gente utiliza por aqui, a gente pode utilizar esses filtros por coluna, fazer agrupamento, por exemplo, por um determinado campo, eliminar um campo que a gente não queira
que mostre aqui nessa listagem, imprimir e com isso salvar em vários formatos, PDF, XLS, vários formatos, salvar um layout que a gente colocou, definir esse layout como padrão, carregar esse layout, então tudo isso é possível fazer pelo módulo de gestão empresarial. Aqui a gente tem a guia de itens da movimentação, a guia financeira com dados de saldo de conta, pagamentos e recebimentos, então é possível fazer relatórios por aqui também, a mesma coisa com produtos e serviços e também por pessoas. Então, o gestão empresarial é muito útil para também extração de relatórios, caso não encontre um relatório específico aqui dentro do módulo de relatórios. Então, esse módulo de relatórios tem relatório de pessoas, relatório de produtos e serviços, relatórios de grupo, relação cliente-vendedor, movimento da conta, contas a pagar, relatório de contas a receber, movimentação de entrada, tem aqui também, relatório das movimentações de saída, tem bastante relatórios, relatórios de CTEs emitido pelo sistema, relatório de MDFE emitido no sistema, dos deliveries emitido dentro do sistema da DigiSat pelo módulo de delivery, dos conhecimentos de fretes registrado dentro do sistema, relatórios de conferência de turno, conferência de jornada, relatório de suprimento de sangria, também tem aqui, relatório dos cheques lançados dentro do sistema, relatório de transferência de contas, relatório de promoções, relatórios de turnos, né? Então aqui a gente tem toda a parte de conferência, relatório de gestão de contratos, tá? Então sempre que tiver a opção consolidada, quando está colocado na matriz, então ele vai poder fazer então os relatórios consolidados tanto da matriz e como das outras empresas do grupo. Relatório de agendamentos, então tem todos os relatórios de agendamentos, relatório de romaneio de carga, todos os relatórios de romaneio de carga feitos no sistema, relatório de operação fiscal, tem aqui também, relatório do indústria, claro que a gente está operando com indústria, e relatório de configurações dos backups restaurados. Além desses, temos relatórios específicos para quando o sistema está habilitado para restaurante, para quando o sistema estiver habilitado para farmácia e também relatórios específicos para quando o sistema estiver habilitado para posto de combustível, tá? O módulo de agendamento, então auxilia muito que eu posso fazer um agendamento, é bem semelhante ao agendamento que tem lá no CRM. Então por aqui eu posso fazer o agendamento, indicar uma pessoa, ver o motivo, ver como que está o seu status e, claro, acompanhar os agendamentos que a gente tem num determinado período para fazer. Então aqui eu posso ver aqui no dia 10 de abril quais os agendamentos que a gente tem. Então por aqui é possível fazer então todo o acompanhamento de todos os agendamentos que a gente tem. Então basta selecionar o dia e ele vai me mostrar quais os agendamentos que a gente tem para aquele dia lá. Tá? Então é possível por aqui acompanhar e fazer os agendamentos. Um módulo de alteração rápida, claro, esse módulo só quando tiver acesso com a senha do suporte ou também a senha do revendedor. Então por aqui eu posso fazer alterações rápidas em produtos e serviços, utilizando então o campo para filtrar e o campo que vai ser atualizado. Também tem recebimentos, podendo por aqui passar um juros e multa em contas em atraso que não tinham essa informação de juros e multas no início da operação do sistema, e também a opção aqui de setar quais que a gente vai poder utilizar cashback. Então tudo isso então é o módulo de alteração rápida. Eu sempre recomendo fazer um backup nisso aqui. A autenticação do Mercado Livre é a questão de quando a gente faz a autenticação do Mercado Livre, se loga no Mercado Livre e por aqui a gente vai fazer a autenticação no Mercado Livre para que o sistema possa então trabalhar com o Mercado Livre. O módulo de campos personalizados possui então a possibilidade de eu criar vários campos, não tem número limite para campo, o tipo do campo, tá? E também para qual módulo que esse campo vai ser ativado. Então, em produtos e serviços, pessoas e objeto, nesses módulos ele tem uma guia chamada Campos Personalizados. E na DAVOS, logo após a inserção do objeto, esses campos personalizados vão ser listados na DAVOS ou também no módulo de ordem de serviço. Tá? O módulo de conferência de estoque, onde por aqui a gente pode informar então o produto que a gente está fazendo a coleta de informação, o código dele, a descrição, o código de barras e a quantidade real que a gente tem no estoque. Por aqui também é possível obter itens que não estão relacionados, importar dados do coletor, então qualquer coletor, inclusive o próprio coletor que a DigiSat tem um aplicativo coletor, ou qualquer coletor que gere o arquivo texto,
onde tem o código de barras, vírgula e a quantidade informada no momento da coleta. Caso estiver utilizando o coletor da DigiSat, ele tem conexão direta com o sistema administrador. Então a coleta pode ser feita no aplicativo de coleta da DigiSat e transferido direto aqui para dentro do sistema DigiSat. Depois da coleta feita e das informações informadas, o sistema vai ter aqui a diferença, onde ele vai saber se vai precisar gerar nota fiscal de entrada e nota fiscal de saída para essas informações, para que ele faça então o ajuste do estoque de acordo com a coleta. O módulo de declaração de exportação, então onde a gente vai incluir uma declaração de exportação, e aqui também tem os dados das notas de exportação geradas pelo sistema, pela movimentação de saída. Com isso, a gente tem então a possibilidade de gerar arquivos fiscais com os dados da declaração de exportação. Aqui temos um módulo de envio de arquivos para a contabilidade, onde a gente vai selecionar o mês. A contabilidade ele já cai de forma automática. Aqui tem a possibilidade de verificar os XMLs das movimentações, verificar se tem algum XML faltando no período, de acordo com as movimentações que estão dentro do sistema. E com isso a gente pode então, inclusive, gerar o arquivo de Sintegra, SPED ou algum relatório que a gente deseja que a contabilidade receba. A gente pode gerar o relatório, colocar na pasta específica que está discriminada aqui e aí enviar o e-mail onde vai mandar todos os XMLs das movimentações de entrada e saída. Movimentação de entrada, aquelas que a gente importou via a nota de compra ou também fez a manifestação do destinatário. Então esses XMLs de movimentação de saída e entrada vão ser enviados por e-mail para a contabilidade. Tem um módulo de exportar arquivos para a contabilidade, então ele exporta dados do sistema no formato do Alterdata Contábil, do domínio sistema, tá? Também do PH Software, do Fortes Fiscal e do Questor Contábil. Então isso exporta os dados em arquivos nos layouts desses programas contábeis. E temos uma opção também que é CSV. Então ele vai exportar em formato CSV os dados que estão aqui dentro da movimentação da conta. Então aqui, esses dados estão aqui, o sistema permite que eu selecione quais os campos e exporte esses dados diretamente em formato CSV e aí para os programas da contabilidade poder fazer uso desses dados aqui. Ele tem um gerador de SPED de contribuições, ou SPED de PIS e COFINS, com seus 7 passos, cada passo tem uma informação, para gerar então um arquivo de SPED de PIS e COFINS. Um gerador de inventário, onde eu vou determinar uma database para ele, qual o preço que eu vou utilizar, e esse preço vezes a quantidade que tinha exatamente no dia da geração do inventário. O gerador de inventário também permite que seja gerado então um arquivo no modelo P7 ou do Alterdata Contábil. Então é possível gerar um arquivo texto no formato do Alterdata Contábil. O sistema tem um arquivo de gerador de arquivos para balança, então os produtos que foram cadastrados como os produtos pesáveis, então ele vai gerar a informação para a balança no formato das balanças Filisola, Toledo, Urano Top, Urano Maximus e Top Max e Eugene também. Também aqui ele tem um gerador de arquivos texto para aqueles busca-preço, aqueles terminais de consulta da Gertec, da Sueda e da Eugene. Em ambos os casos, o consulta-preço e a balança, ele gera apenas um arquivo texto e o programa da balança ou desse terminal, dependendo do modelo, vai dar carga então na balança ou nesses busca-preços. O gerador de arquivo de Sintegra, então, também com seus 6 passos, temos a geração de arquivo de Sintegra. Aqui nos auxiliares também temos uma geração do SPED fiscal, o SPED de ICMS e IPI, com 8 passos aqui também. Temos um módulo de gerador de etiqueta, onde é possível por aqui gerar etiquetas de produtos, inclusive podendo definir o layout da etiqueta, onde a gente tem a origem, que vai ser produto ou pessoas, a opção aqui inclusive de colocar a medida da página, a medida da etiqueta, os campos, então eu posso determinar qual a posição de cada campo dele eu posso determinar, por exemplo, aqui no caso uma imagem, opacidade, largura, altura,
né? E aí, se for um campo, por exemplo, como descrição do item, eu posso determinar a fonte desse item, tá? A altura dele em centímetros, a largura, a posição que ele vai iniciar do final, do início da página e do topo da página, da etiqueta, a cor, inclusive até rotação desse campo aqui. E aqui então a gente tem uma opção para pré-visualizar a etiqueta, de como a etiqueta iria sair, né, quando a gente seleciona esse tipo de etiqueta. Essas etiquetas, tá, gente? A gente pode inclusive depois exportar essas etiquetas em um arquivo XML e importar depois dentro de um outro sistema da DigiSat. E claro, aqui então a gente tem os filtros, onde a gente vai buscar os produtos, o modelo da etiqueta, né? E aí a gente vai poder então ter filtros para a gente fazer então a busca, e essa busca então vai gerar os itens que a gente vai gerar nas etiquetas por aqui. O módulo de inutilização de movimentações eletrônicas, então aqui a gente vai fazendo utilização das notas da NFE, da NFC, então tem esse módulo de inutilização aqui também. O módulo de modelo de e-mail, onde a gente define lá nas configurações, para cada um dos e-mails que a gente quiser enviar, a gente tem a possibilidade de enviar então esses modelos de e-mail por aqui. É possível por aqui então cadastrar modelos de e-mail, por exemplo, para financeiro, onde eu possa buscar dados financeiros como o nome da pessoa, parcelas. A mesma coisa para modelos de e-mail, por exemplo, para um DAV, onde eu posso colocar a data de emissão do DAV, nome da pessoa para quem esse DAV foi emitido, e também modelo de e-mail para nota fiscal eletrônica válida, CTE. Então, todos os modelos de e-mail que vocês querem enviar e que o sistema tem possibilidade de cadastrar, pode ser cadastrado por aqui e selecionado depois o seu respectivo módulo de configuração. E aqui a gente tem então o módulo de notificações, onde as notificações do pedido do Mercado Livre, do iFood, do e-commerce, inclusive notificações vindas do dispositivo de atendimento móvel da DigiSat e do autoatendimento, então vão cair tudo aqui dentro nessas informações e notificações aqui. O módulo de sincronização com o e-commerce, então onde que a gente vai sincronizar os dados com o e-commerce da DigiSat, do Connect. Então aqui a gente pode ter uma lista de produtos utilizando os filtros dele, né? E cada produto a gente pode editar indicando se ele vai ser um produto em destaque lá no site, se é para exportar os dados em CSV para facilitar então a interligação com o Facebook, a tabela de preço, de repente uma tabela de preço diferenciada desse item, o preço vigente, a quantidade disponível lá para o e-commerce, a quantidade máxima e mínima desse item em pedidos, dias para reposição. Se o produto for um produto digital, por exemplo, um livro, a gente pode anexar aqui já o PDF desse livro, caso a venda seja mandando o arquivo PDF, descrição do item, inclusive podendo clicar com o botão direito e trabalhar uma descrição bacana, as imagens dos itens, então a gente pode adicionar várias imagens aqui do item, ficha técnica do item, especificação desse item e dados para envio, como peso, largura, altura, comprimento, isso para utilizar então o envio do correio através das opções de SEDEX e PAC, aliás, e também a opção de envio pela JADlog. Então cada item que a gente vai sincronizar, a gente pode configurar essas informações para esse item aqui. E claro, por aqui a gente pode também então sincronizar ele com o e-commerce da DigiSat. E por último então, o módulo de turnos, onde a gente vai poder fazer o controle de turnos, fazer abertura de turno, fechamento de turno, abrir jornada fiscal, fechar jornada fiscal, incluir movimentação como sangria e suprimento. Claro que todas essas informações de abertura e fechamento de turno, informação de sangria e suprimento, também pode ser feita pelo módulo de PDV. Então esses são os módulos, os recursos disponíveis dentro do sistema DigiSat Administrador. Obrigado e até nossos próximos vídeos.